Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Congresso, no 6º Congresso de Neurovisão, com vocês. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi nesses 2 últimos anos de mestrado lá na minha cidade, lá onde eu desenvolvi minha dissertação, na Universidade Federal de Alfenas, e citar também alguns trabalhos importantes que a gente tem, que foram desenvolvidos aqui no Brasil, e que fala desse tema. Então, começando falando um pouquinho sobre a leitura, ela envolve, como a gente viu, processos neurobiológicos bem complexos, que recebem influência de vários fatores, e, entre eles, um dos principais, a visão. E um exemplo de influência da visão na leitura é a síndrome de Irlen, que, como a gente viu, é uma disfunção visoperceptual que afeta a adaptação do indivíduo à luz, né? E aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um estresse visual e, com isso, gerando as distorções visuais, que podem ser sombras, halos, espaçamentos irregulares no meio do texto. As pessoas vão ver as palavras se movimentando. E o que a gente tem para tratar isso? Bom, antes disso, nós temos na literatura que a prevalência da SI na população geral é de 12% a 15% da população geral, e entre os transtornos de aprendizado pode chegar até 46% delas. Entre eles, os principais são a dislexia, o TDAH, o TDAH e o transtorno do espectro autista. E o que a gente tem para tratar isso hoje? Nós temos as lâminas espectrais. E o que são essas lâminas espectrais? Elas são lâminas de acetato resistente, que possuem um lado fosco e um lado brilhante, são transparentes, e são oferecidas em 10 cores. São podem ser conhecidas como overlays de Irlen, porque foram introduzidas por Ellen Irlen em 1980, e também conhecidas como overlays intuitivos, que foram introduzidas por Wilkins em 1994. E essas lâminas, ou overlays, elas são prescritas após teste de intenso esforço visual, que são diminuídos pelo interposicionamento das mesmas. Então, a gente gera um estresse na criança ou na pessoa e vai posicionando as lâminas sobre o texto até que essa pessoa ou essa criança consiga detectar aquela cor que tira esse estresse, que dá o melhor conforto, uma melhor qualidade de visão para ela. E a coloração dessas overlays ela é escolhida de forma idiosincrática, específica e consistente. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe uma cor genérica para ela, né? Porque naquela gama de comprimentos de onda que formam a luz branca, o comprimento de onda que é irritativo para mim pode não ser o mesmo para você ou para você. Por isso que não existe uma cor genérica, tá certo? E a leitura é a habilidade cognitiva que mais responde às lâminas. Elas são usadas não só para melhorar o reconhecimento das letras, mas também a velocidade de leitura, e o mais importante é a compreensão do texto, né? Porque essas pessoas ou essas crianças elas estão mais preocupadas em conseguir ler um texto do que entender o que elas estão lendo. E a overlay ela melhora isso, ela melhora a compreensão do que elas estão lendo. E isso é muito importante. As lâminas elas reduzem a frequência e o comprimento de onda específico do espectro, que é irritativo para aquela pessoa, né? E aí vai diminuir aquele brilho intenso e as distorções visuais. Elas podem ser combinadas até duas vezes, aumentando assim a variabilidade de opção de cores.
e ela tem ampla aceitação no meio estudantil por serem de fácil manuseio e portabilidade. Podem ser encontradas em mais de 43 países. E nós temos no Brasil alguns trabalhos sobre o tema, e um deles, muito importante, foi o que foi desenvolvido pelo Grupo Latam, que estuda, onde foi feita uma meta-análise de vários artigos, e se estuda a melhora do desempenho de leitura com o uso das overlays. E aí, eles estudaram isso a partir de 3 critérios, e um desses critérios foi o autorrelato. O que é esse autorrelato? É a seleção da lâmina espectral pela maior qualidade e contraste do texto. E aí, o que eles viram? Eles viram que, numa amostra... Opa, deixa eu voltar aqui. Se eu errei. Não, está certo. Deixa eu apontar aqui. Numa amostra populacional geral de crianças e adolescentes, de 1.756 crianças analisadas em todos esses trabalhos, 1.108, ou 63% delas, relataram algum grau de melhora com o uso da lâmina. Quando foi analisado grupos populacionais de adultos, de 178, 158, 89% relataram algum grau. E quando eles analisaram uma população clínica onde havia dificuldade de leitura, essa melhora variou. Ai, não estou conseguindo apontar aqui. Variou de 71% até 100% o relato de melhora. No total, de 210 avaliadas, 174, ou 83%, relataram algum grau de melhora na leitura, na qualidade de leitura. Eles avaliaram também, segundo um segundo critério, que foi o uso sustentado voluntário, num grupo de população geral de crianças. E o que foi esse critério? O que é esse uso sustentado? É o uso prolongado das lâminas espectrais por um determinado tempo, que é determinado no trabalho. E esse uso sustentado ele foi um bom indicador do efeito terapêutico da lâmina, porque ele reduz o número de falsos positivos que a prevalência do autorrelato poderia ter. Então, assim, apesar da maioria dos trabalhos falar que o efeito placebo, o efeito motivacional, ele gera uma influência pequena nesses resultados, ele existe. E o uso sustentado ele diminui isso, porque só vai conseguir usar por mais tempo aquela lâmina quando ela realmente tenha um benefício bom na leitura para aquele indivíduo. Então, o que eles estudaram? De 1.014 crianças, 299, ou quase 30% delas, usaram, durante o período preconizado nesses trabalhos, que variou de 2 meses a 10 meses, as lâminas, por todo esse período. E o terceiro critério avaliado foi quanto ao desempenho de leitura. E ele foi um critério também muito bom, muito importante, porque ele tenta quantificar essa melhora da lâmina, que essa pessoa que está usando a lâmina desenvolveu. E a probabilidade do uso continuado. Esse critério foi avaliado a partir daquele teste que o Douglas já citou, que é o Rate of Reading Test, o RRT, que eu vou falar mais para frente um pouquinho para vocês, mas vamos... Esse teste, ele, na literatura, diz que uma melhoria em mais de 5% na velocidade de leitura é indicativo do benefício da lâmina e não um efeito placebo. Então, o que eles
viram, quando analisaram amostras populacionais de crianças e adolescentes, amostra geral, tá, gente? Não é clínica. Eles viram que 33% dessa amostra tiveram um ganho maior do que 5% na taxa de leitura. Quando se aumentou o critério, 18% dessas crianças e adolescentes tiveram mais do que 10% de ganho na velocidade de leitura. Ao analisar grupo populacional de adultos, o que eles viram? 34% tiveram mais do que 5% no ganho, e quando se aumentou o critério, 19% desses adultos tiveram mais do que 10%. Ao analisar grupos clínicos, como transtorno do espectro autista, síndrome de Tourette e esclerose múltipla, o que eles viram? Que 74% da amostra das pessoas com transtorno do espectro autista tiveram mais do que 5% de melhora na taxa de leitura. E, quando se aumentou o critério, 50% delas tiveram mais do que 10%. Na síndrome de Tourette, 92% tiveram mais do que 5% de melhora. E, na esclerose múltipla, 77% tiveram mais do que 5%. Quando se analisou crianças e adultos com dificuldade de leitura, viram que 41% das amostras tiveram mais do que 5%. E, num critério maior, 30% tiveram mais que 10% de melhora. Em adultos com dificuldade, 57% tiveram mais do que 5% e 44% tiveram mais do que 10%. Então, é muita gente. E agora, falando um pouquinho mais do RRT, ele é um teste de origem inglesa, foi desenvolvido por Wilkins, e ele foi construído com base na teoria da hiperestabilidade cortical. Ele acentua os sintomas de estresse visual. Então, uma criança que poderia começar a ter um estresse visual diante de um texto, a partir dos 10 minutos de leitura, esse texto ele vai acelerar isso, vai fazer com que a criança tenha um estresse mais rápido. E ele é o mais utilizado hoje para avaliar a eficácia dos efeitos das lâminas. Ele tem uma sensibilidade de 60% a 73% em predizer o uso continuado dessas lâminas. Então, ele é composto por 15 palavras curtas e familiares, como aqui nesse texto: lua, fada, mar, vida, repetidas aleatoriamente em cada uma dessas 10 linhas, com reduzido espaçamento e tamanho de fonte. O teste é feito em voz alta e a criança tem 1 minuto para ler o maior número de palavras possíveis. Ele é composto de um texto treino, de 30 segundos, e nesse texto treino a criança pode tirar suas dúvidas antes do teste principal. E é composto por 4 testes, sendo que o primeiro e o quarto é lido com lâmina, e o segundo e o terceiro é lido sem lâmina. No final, é feito contabilizado o número de palavras por minuto com lâmina e sem lâmina, e daqui tirado a porcentagem do ganho de leitura. Esse teste ele foi validado em português, seguindo critérios rigorosos de controles linguísticos, estruturais, confronto dos itens com o construto. Foi consultado 2 juízes interdependentes. E outro estudo que o Douglas também já citou, muito importante, que fala dos efeitos das lâminas, esse desenvolvido por Garcia e colaboradores em 2017, onde eles iniciaram o estudo com 82 crianças do 5º e 6º ano do ensino fundamental do município de Jacareí. E, nesse trabalho, eles usaram tanto o IRPS quanto o RRT.
E, na amostra final de 68 crianças, que eles tiveram cuidado de excluir crianças com perdas auditivas ou ópticas, o que eles viram? Que 31% delas, 31% tiveram mais do que 5% de melhora no teste, no RRT, no ganho de leitura. Muito parecido com o que a gente viu na meta-análise que eu já citei, né, onde, numa amostra populacional de crianças, o grupo LATAM identificou 33% de melhora, né? E, quando eles aumentaram o critério, 13% delas tiveram mais do que 15% de melhora. E esse aumento no critério é importante porque eles viram que uma melhora maior do que 15% no RRT representa uma melhoria além do intervalo de variabilidade interindividual. Falando um pouquinho agora sobre o que eu desenvolvi no mestrado, eu trabalhei com 237 crianças do 3º e 4º ano do ensino fundamental, de 4 escolas do município da minha cidade, de Alfenas. E essas crianças elas foram triadas com testes quanto ao nível de leitura, quanto aos sintomas de estresse visual, com a primeira sessão do IRPS, e exame oftalmológico. E eu obtive uma amostra de 58 crianças com dificuldade de leitura. Todas essas 58 passaram pelo IRPS completo e todas elas escolheram a lâmina que melhor provia conforto durante a leitura. E elas foram testadas com a RRT antes e depois de 3 meses do uso contínuo dessas lâminas. E o que eu vi? Que, logo de cara, 46% da minha amostra teve mais do que 5% de melhora no teste, no ganho de leitura. E, depois dos 3 meses, subiu para 57%. Quando eu aumentei o critério para uma melhora maior do que 15%, que é o mais revelante, eu tive 18% de melhora, 18% da minha amostra com uma melhora maior do que 15% no ganho de leitura, e, depois dos 3 meses, cerca de 17% da minha amostra manteve essa melhora. Então, foi muita criança que a gente ajudou. Então, concluindo sobre os estudos de meta-análise, esses que a gente está fazendo a respeito da eficácia da lâmina, ele é um método de intervenção de alta eficiência, porque realmente ajuda essas crianças, de baixo custo e de simples manejo. Elas conseguem levar para casa, levar para a escola, usar na frente do computador facilmente. 6 em cada 10 crianças e 9 em cada 10 adultos relatam alguma melhora na qualidade e no conforto visual. 30% da população geral utilizaria a lâmina nas suas atividades diárias de leitura. 1/3 da população geral pode apresentar ganhos leves na velocidade de leitura, 23% ganhos moderados e 5% ganhos consideráveis. E os transtornos que mais se beneficiam são transtorno do espectro autista, síndrome de Tourette e esclerose múltipla e a dislexia. Obrigada pela atenção, e se alguém tiver alguma dúvida.